vamos para a parte final do nosso vídeo, né? Essa parte eu deixei o vídeo acelerado para que a gente acompanhe o passo a passo mais rapidamente. Aqui eu fiz uma prévia seleção das áreas que eu ia colorir, dessa área central do peixe, onde eu ia aplicar uma camada de cor exatamente, uma seleção como nos outros. Assim, a base também do peixe sofreu o mesmo processo, né? Fui selecionando todas as áreas e depois com o tempo fui aplicando uma cor e selecionando a cor ao meu gosto. Esse cinza aí. Já no segundo passo, a gente aplicou uma textura. Eu utilizei um pincel, uma textura de pincel que eu tenho aqui. Foi dando essa forma de escama, né? Eu apliquei inicialmente um cinza, né? O mesmo cinza que eu apliquei nessa linha, tá aparecendo como base. Depois eu fui colocando, acrescentando cores relacionadas ao que poderia ser a cor do meu peixe. Eu digo poderia porque a gente não tem quando você está criando uma imagem, não precisa ser exatamente o que é, porque como é uma imagem representativa, não é uma imagem remete realmente a um peixe, não precisa ter a mesma cor, né? E isso é bem interessante porque algumas pessoas acham que a imagem tem que ser realmente aquilo que ela é, né? Quando na verdade ela pode ser o que a gente quer, né? Isso daí é um princípio interessante porque na pintura a gente tem essa ideia, né? Inicialmente, quando a gente está aprendendo, de que as coisas têm que ser realmente o que elas são. Quando na verdade a gente pode aplicar um processo de pintura a partir de um gosto nosso, né? Existem pintores que fizeram isso, né? E isso fez com que o trabalho dessas pessoas se transformasse de tal forma que ganhasse o mundo, né? Não só ficassem com ele, né? Mas aí o que acontece? Vai do seu gosto, né? Eu digo isso porque é muito do seu gosto, como você pode fazer, tá? Aí depois eu fui acrescentando mais texturas, né? Usando outras texturas. Já aí nesse passo, o que foi que eu fiz? Eu apliquei a mesma técnica que eu fiz para fazer essa linha central do peixe, fui aplicando ela na sombra, né? Eu fui dando uma sombra. E para essa sombra, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente fui acrescentando um azul quase preto, né? Para não ficar realmente o preto. E fui preenchendo as áreas relacionadas ao que seria o meu entendimento em relação a claro e escuro, né? Sempre pensando que a luz está vindo de cima, né? Eles estão quase que na superfície do solo, né? Esse brilho todo é um reflexo que vem tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Quando a luz reflete os objetos, ela reflete de volta, né? E os objetos refletem a luz de volta. E o gelo ele tem esse poder, né, de refletir a luz novamente, sendo que eu tenho luz tanto de cima quanto de baixo. E a parte mais escura, né, que é a sombra, eu fui deixando, tirando um pouco as arestas, desmarcando mais a área do escuro. Aí ela vai se perder no final, assim, vai dar um acabamento legal para a imagem. Depois o que foi que eu acrescentei essa camada de gelo, né? E essa camada de gelo está dividida em 3 camadas. São 3 camadas de gelo. Na verdade é o mesmo gelo, só que o que foi que eu fiz? Na última camada eu suspendi um pouquinho essa camada, né? Eu deixei ela um pouquinho mais para cima. A camada do centro eu deixei no meio, né, no caso, e a camada na primeira camada, né, a camada que fica mais embaixo, eu deixei ela branca e deixei ela realmente na frente, né? E por que eu fiz isso? Porque para deixar com que o tempo tivesse a nosso favor, né? Depois o que foi que eu fiz? Eu utilizei a mesma técnica que eu fiz durante o vídeo todinho, né, de seleção. Eu selecionei áreas que eu pudesse pintar para dar essa forma real do gelo, né, cubos de gelo.
né? Esse gelo escama que a gente chama, né? E aí eu fui fazendo desenhos em volta, transformando as linhas em cubos, né? Depois eu apliquei uma cor, isso sempre na camada do meio. Por que eu fiz na camada do meio? Para que para que eu pudesse reaproveitar, né, essa camada que está no meio para aplicar também na camada da frente, no caso. Porque a primeira camada que a gente vê, né, que está mais na frente, ela tá transparente. Utilizei esse recurso de deixar a primeira camada transparente para que eu pudesse refletir na camada de trás essa parte, né, e conseguisse dar esse acabamento de gelo, né? São várias camadas de gelo e aí consigo trabalhar essa ideia, né? Aí nesse momento eu estou aplicando um branco, né? Eu peguei um pincel básico que eu sempre uso, fui aplicando o branco em tudo, né? O branco que eu digo o branco 100%, né? O 100% de branco, fui aplicando nele. Depois depois de fazer isso, o que foi que eu fiz? Eu selecionei uma ferramenta que ele cria um brilho, né? E daí esse efeito de brilho na imagem, e fui aplicando nessa primeira camada de gelo também, né? Para dar aquele volume de quando o gelo está derretendo, né? Ele está evaporando, quando ele cria essa nuvem um pouco mais branquiçada, para dar essa ideia de estar frio, né? E aí eu fui aplicando e fui passando nessa primeira parte da frente, para que desse essa ideia de que o peixe está dentro do gelo e a coisa está toda acontecendo ali na hora, né? E na última parte, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente deixei terminei a parte da frente, né? E fui criando essas ranhuras pretas, né? Na parte de trás, que é a parte da madeira, para dar esse acabamento da madeira, né? Porque faltava essa finalização. Então essa finalização ela veio agora, né? E aí a gente faz o que? Depois que a gente aplicou as primeiras partes, né, que são o gelo e o peixe, faltava justamente essa parte final. Aí eu vou fazendo ranhuras, né? Isso é aleatório, mas no caso eu usei um pincel aí comum, né? Eu praticamente deixei o gradiente desse pincel uma porcentagem lá, acho que era 70, 80, e aí eu fui aplicando essa ranhura em toda a imagem para que desse essa ideia de a madeira tá um pouco gasta, tá? Então uma madeira um pouco mais velha, né? E nessa parte aí eu vou aplicando uma cor um pouquinho mais clara de marrom, também na parte de baixo da madeira. Por que eu fiz isso? Com isso a gente consegue dar essa ideia de profundidade na madeira, né? Quer dizer, essa madeira é um pouco velha, ela está toda desgastada, e aí a luz que em cima dela, né, tá justamente demonstrando essa beirada da madeira, que a madeira, né, está se desfazendo ali. Tanto o uso ela vai meio que se desfazendo. E sem esquecer que a gente precisa dar essa continuidade. Eu amplio um pouco a imagem para que ela dê essa ideia de profundidade a mais, né? E aí para a gente poder ver a continuidade da próprio desenho. Aí eu vou dando acabamento final, né? Imagem, fazendo a visualização sempre em cima, né? E aí eu estou aplicando na parte também a área que fica mais clara, né? Sobre a madeira. O restante do acabamento é isso. A gente termina o nosso vídeo aqui, né? Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. O próximo vídeo vai ser um outro processo de criação do nosso jogo, né? Eu agradeço a sua participação e obrigado e até mais.